deu a origem da feira em Santo Jesus na Praça Padre Mateus? Bom, para esclarecer a origem da Praça do Padre Mateus, a origem do comércio e o desenvolvimento, eu tenho um capítulo todo especial aqui no livro, que eu gostaria de ler para que vocês compreendessem melhor. Vamos ser objetivos, vamos falar sobre isso. Necessidade de convivência, o progresso nasceu tudo da necessidade da convivência. E vou repetir aqui o que eu escrevi. O homem, como todos os demais animais, nasceu para viver em companhia de seus semelhantes. A necessidade de convivência faz com que uns procurem os outros, formem um casal, uma família, produzam filhos e cumpram os seus deveres perante a natureza, preservar a continuidade de sua espécie. Ele é o único animal racional com qualidade essa que o difere dos demais. A sua inteligência procura compreender a razão da vida, de sua origem, de sua finalidade e de seu destino final. Como o universo é um mistério insondável, obscuro, ele se recorre à existência de um Deus onipotente e glorioso, Criador do céu e da terra. Então, o homem procura todos os meios materiais e imateriais para aproximar-se do grande Criador. Como a igreja e seus representantes são as melhores fontes de exploração desses fenômenos, constituem-se em verdadeiros embaixadores do Criador. Eles são procurados, ouvidos, amados e respeitados. Por isso, em torno da capela de São Padre Mateus, surgiu um aglomerado humano, que aos poucos foi se organizando. Os rurícolas iam chegando para ver e ouvir o mensageiro de Deus, carismático, cada vez mais conhecido, querido e famoso Padre Mateus. Eles não tinham meios para se manterem no local e condições imediatas de regresso a seus lares, bem como acomodações para os seus companheiros de viagem, únicos meios de transporte, cavalos, burros, jegues, etc. Daí iniciaram-se as primeiras hospedarias. Está vendo como bem objetivo? O início está tudo aqui. Daí iniciaram as primeiras hospedarias, casas de repasto, troca de favores e bens. A vida em torno da igrejinha floresceu. Os mais empreendedores estabeleceram biroscas, vendas e casas de repasto. Os pais passaram suas atividades para os filhos e esses para os netos. E de 1777 para cá, a Praça Padre Mateus tornou-se um grande centro comercial que se espalhou por suas adjacências, principalmente para a Rua Adolfo Alves, e a qual foi conhecida por Rua dos Nazarenos, porque a maioria dos comerciantes já estabelecidos eram procedentes da cidade de Nazaré. Os comerciantes mais conhecidos do passado e com descendentes atuais, segundo informações pessoais, foram Francisco Franco Amaral, estabelecido com um ramo de secos e molhados, Salustiano Sampaio, com roupas, calçados, Arcelino Amaral, vendedor de café ou grãos torrados e molis, e outros artigos de consumo. Érico Andrade, vendedor de arroz, feijão e outros artigos de primeira necessidade. Nelson Pirou, carne de charque, de sertão e outros produtos. Os irmãos Primeiro, Clodoaldo e Milton Queiroz, estabelecidos no início da rua de baixo, futura Rua 7 de Setembro, vendiam tecidos em geral, confecções em grosso e em varejo. Mais tarde, artigos de louça, cristais, armarinhos e imagens de santos, etc. Cassiano Vieira vendia louças, talheres, miudezas em geral. Dermeval Queiroz, estabelecido com secos e molhados, charque, fumo, enrolo, etc. João José de Oliveira e seus sucessores, Edgar, Valdomiro, Vadinho e o seu genro, Francisco José de Jesus, meu sogro, posteriormente, na loja Oliveira, vendiam tecidos, calçados, sombrinhas, roupas, etc. Mas o mais conhecido de todos foi o senhor Lúcio José de Oliveira, que durante mais de 70 anos trabalhou na praça, mantendo uma loja onde se vendiam de tudo, mercadorias de primeira necessidade, materiais de construção, etc. Substituído por seu filho, Florisval Armando de Oliveira, e já está com quase 80 anos de idade, uma pessoa muito simpática e muito meu amigo, que em 1972 transferiu o estabelecimento para a Rua de Cima, Rua Rui Barbosa, número 20, mudando o ramo de negócio para tecidos, calçados, chapéus, já aposentado, comemorando 80 anos de idade em 21 de maio de 2004.
Aí então vocês viram a origem da atividade comercial, por que se originou? Se originou devido à necessidade de todas as pessoas que vinham para acompanhar os sermões e as práticas religiosas do Padre Mateus e ficavam estabelecidos nas imediações. Como não tinha nenhuma acomodação, não tinha nada no princípio, então foram surgindo como eu disse, biribocas, as vendas, as casas de repasse de alimentação, foram surgindo, e daí o comércio foi se desenvolvendo e formou até hoje a Praça Padre Mateus, é a principal praça onde o comércio é mais concentrado. Ali é a origem e vocês compreendem assim por que foi a origem ali e por que desenvolveu o comércio em Santo Antônio de Jesus. Certo. Bom, é isso. Vocês ouviram o comentário do senhor Hélio Valadão, autor do livro Santo Antônio de Jesus, Sua Gente e Suas Origens. Muito obrigado, senhor Hélio. Ok, eu que agradeço a gentileza de fazer uma visita muito gentil, muito atenciosa à minha residência e a satisfação de eu divulgar o meu livro. O livro hoje é simples, mas me custou 8 anos de trabalho, de pesquisas, de elaboração e experiência minha mesmo, informações pessoais de amigos que me informaram e também de experiências de outros autores, que no livro está tudo. Olá, turma. Nós acabamos de assistir a entrevista de seu Hélio Valadão. Agora nós vamos assistir a entrevista de seu Salvador José, mais popularmente conhecido como Senhor Dodô, e ele vai nos contar um pouquinho como era a feira na época que ela era na Praça Padre Mateus. Estamos aqui com o senhor Salvador José Barbosa, mais conhecido como Senhor Dodô. Ele vai contar um pouquinho da história da feira de Santo Antônio de Jesus. Bom dia, senhor Dodô. Bom dia. Aí, nesse jardim, tinha uma feira selecionada e no outro campo a feira no chão, se botava verdura em teto e tal. Era pedacinho de pedras, não era calçado. Aquelas casas como o Banco do Brasil, Bradesco, etc., eram casas pequenas. Compreendeu? E depois, com o passar dos tempos, então a feira mudou lá para a Rua das Flores. Mas uma outra parte, que era a frente do proprietário Marquinhos Neri, vendeu ali que era vamos dizer assim, um pasto. E hoje estamos com aquele mercado maravilhoso, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da gente, como é que, o senhor sabe dizer assim, como é que surgiu a feira aqui? Porque foi o único lugar que tinha, mais propício para o comércio. É tanto que ali, além da feira, era em frente às casas comerciais, como a própria São Luís. São Luís já... A padaria, aquelas grades como Lúcio, a Celina Amaral, Mário Bandeira e tantas outras personagens. Ok, turma. Agora nós vamos